Amém, irmãos? Eu vou compartilhar a quarta-feira do alimento diário da semana 2 e o tema é Deus é quem escolhe o seu canal. Irmãos, nós muitas vezes achamos que podemos falar a palavra do Senhor, mas com a capacidade humana, sem deixar o Senhor fluir, sem fazer uma oração antes, sem falar, Senhor, fala através de mim, Senhor, me dá o discernimento das palavras. Nós achamos que podemos falar a palavra do Senhor, só que com a nossa capacidade, pensar, não, vou falar palavras bonitas. Mas na verdade, não é isso que o Senhor quer. O Senhor, Ele quer a pessoa que vai deixar Ele fluir através da pessoa. Ele vai escolher alguém que vai falar as palavras que Ele quer que fale, não palavras bonitas, grandiosas, chiques, não. Ele vai olhar a pessoa que vai falar as palavras que a outra pessoa, ouvinte, vai entender. Às vezes a gente pensa assim, não, vamos falar tal palavra, porque vai ficar mais bonito, mais chique. Mas na verdade a gente tem que falar a palavra que a pessoa que tá ouvindo vai entender. E muitas vezes a gente acha que temos a capacidade humana para falar as coisas do Senhor. Mas não, a capacidade humana de nada serve, irmãos. A gente precisa da capacidade do Senhor. A gente precisa que Ele encabece as nossas escolhas, que Ele seja o nosso discernimento e não a nossa capacidade e pensar em falar coisas bonitas. Em Moisés, o povo achava que eles tinham a capacidade de falar as coisas grandiosas e bonitas, e eles pensavam, nossa, mas aquele ali tá falando palavras do Senhor, e por que a gente não? Nós temos capacidade. Mas na verdade o Senhor olhou o coração de cada um. E ele viu que o coração de Moisés era o coração simples, um coração que ia falar as palavras dele, e não um coração de palavras bonitas e grandiosas, um coração do Senhor. Muitas vezes, quando a gente vai falar da palavra para as pessoas, às vezes a gente vem com palavras bonitas, mas a gente tem que negar essa vozinha, né? A gente tem que negar e falar, não, o que o Senhor falaria? E a gente deixa o Espírito fluir, a gente deixa o Senhor fluir através de nós. O inimigo, ele vem com essa vozinha, ele vem tentando a gente para tentar desfocar, pra gente tentar pensar em outra coisa e não obedecer ao Senhor. Mas o Senhor, Ele quer o coração dos simples, obedientes e humildes. Ele quer o coração das pessoas que vão falar por Ele. Ele vai pegar os humanos, Ele não quer a capacidade humana. Ele quer o humano para ser o instrumento dele. Ou seja, Ele quer a gente para falar através dele. Ou seja, a gente vai falar as palavras dele, não as nossas palavras. Então é isso, irmãos. Eu ganhei bastante disso, que nós temos que falar as coisas do Senhor e não ficarmos pensando na nossa capacidade e não ficar pensando nas coisas grandiosas. A gente tem que falar as coisas que o Senhor quer que a gente fale, as coisas que Ele fala, entendeu? A gente tem que orar e falar, Senhor, me dê o discernimento, me dê a capacidade para falar o que o Senhor quer que eu fale. Quando eu vou compartilhar, por exemplo, na frente, eu sempre ensaio antes. Eu vou falar isso. Mas chega no dia, eu oro, eu falo, Senhor, traz as palavras que o Senhor quer que eu fale, para o outro entender. E aí, irmãos, eu não falo nada que eu ensaiei, eu falo as coisas que o Senhor fala. Eu falo e flui. Eu nem fico pensando no que eu anotei. Eu só flui, porque eu escuto o Senhor. Então é isso que a gente tem que fazer, irmãos. Amém.